Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre o tema conservação da quantidade de movimento em colisões e em choques, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a batida, o choque entre dois automóveis ou entre um corpo que está em movimento e o outro que está parado. Então a gente vai ter que observar algumas coisas importantes que regem esse estudo, esse movimento. Então bora lá. Lembrando que é um assunto do primeiro ano do ensino médio. Como semana passada a gente estudou o impulso e a quantidade de movimento separadamente, agora nessa parte a gente vai estudar os dois juntos, acontecendo simultaneamente nas colisões e nos choques. Tem umas características de cada colisão, de cada choque, que nós vamos ver a partir de agora, tá? O primeiro desenho, uma ilustração, todo mundo já viu, esse aqui é o pêndulo de Newton. Quando você solta uma bolinha, leva ela até uma certa altura e solta, ela vai bater e vai transferir a energia, a quantidade de movimento para a última, que a última vai subir. Então a gente vai falar muito dessa parte de colisões e as leis que regem esse movimento. Bom, primeiro o conceito, né? O que é essa conservação da quantidade de movimento ou momento linear, tá? O que é isso? Então tá escrito aqui, ó. Também chamada de momento linear, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, precisa colocar direção e sentido para ela, além do valor dela, que resulta do produto da velocidade do corpo por sua massa. Então, basicamente, né, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade que a gente já estudou semana passada. Essa grandeza deve ser conservada para que um sistema livre de ação de forças externas, tá? Então, ou seja, a quantidade de movimento só vai ser conservada se você tivesse esse corpo, se esse sistema estiver livre de forças externas. O que pode ser essas forças externas, gente? Pode ser uma força de atrito, pode ser uma força de resistência do ar. Se tiver essas forças atuando no sistema, então a gente não vai ter a quantidade de movimento sendo conservada. Mas para fazer exercício, a partir de agora, a gente vai considerar que sempre nós vamos ter o sistema ou os corpos em questão livre de forças externas, tá? Bom, e aqui ele vai explicar o que são forças externas e internas. Ó, um sistema, primeiro vai explicar o que é o sistema. O que é um sistema? A gente vai ouvir muito falar disso a partir de agora. Um sistema nada mais é do que um conjunto de corpos que são objetos de estudo. Então, por exemplo, quando você pega dois carros e eles vão se chocar, quem vai ser o sistema nesse caso? Os dois corpos, né? Os dois carros. Bom, qualquer ação de um agente externo sobre um corpo que constitui o sistema é definido como uma força externa. Então foi o que eu falei. As forças que estão externas ao sistema, no caso os dois carros, poderia ser a força de atrito, a força de resistência do ar. Então essas forças são forças externas, tá? As forças de interação entre os corpos que constituem o sistema não são determinadas como forças internas. Então as forças próprias do carro, do choque durante a batida, são chamadas de forças internas, tá? Em uma colisão entre dois veículos, por exemplo, os móveis são considerados como um sistema e as forças geradas a partir da colisão são forças internas, existentes por meio da interação entre os objetos constituintes do sistema, tá? Então, a própria força gerada entre o choque dos dois automóveis é o que a gente dá o nome de forças internas e elas sempre vão estar presentes durante a colisão dos corpos, tá? As forças externas a gente vai desconsiderar a partir de agora. Então, bora lá. Um sistema só é considerado conservativo se não existir ação de forças externas, igual eu falei. Se você puder desprezar a força de atrito e a força de resistência do ar, você vai ter um sistema conservativo. Portanto, para um sistema conservativo, o impulso vai ser sempre nulo, tá? O impulso sendo nulo, o que vai acarretar se o impulso do corpo ser nulo? Tendo isso em vista, podemos escrever que a quantidade de movimento final de um sistema deve ser exatamente igual à quantidade de movimento inicial. Então, como a gente já estudou no slide passado, que o impulso nada mais é do que a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, se a gente considerar que o impulso é zero, porque trata-se de um sistema conservativo, vai sobrar Q final menos Q inicial. Se a gente jogar o Q final para frente negativo, depois multiplica por menos 1, a gente vai cair nessa parte aqui, ó, que é a parte importante que fala sobre a quantidade de movimento, da conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final do corpo vai ser igual à quantidade de movimento inicial do corpo. Tá, e como que a gente vai usar isso nos exercícios? Para que a gente vai usar isso no nosso dia a dia? Tem várias aplicações. Então, por exemplo, ó, várias coisas a gente pode observar no nosso dia a dia que usa essa relação. A partir do entendimento que a quantidade de movimento de um sistema é conservada,
pode-se compreender inúmeras situações. Um exemplo é a possibilidade de determinação da velocidade de um recuo, por exemplo, de uma arma, após disparar um projétil. Tá? Então, quando a pessoa dá um tiro com uma arma, ele vai sofrer um recuo. Tá? E esse recuo, né, a gente comparar a quantidade de movimento da pessoa que vai sofrer o recuo com a quantidade de movimento com o projétil, a gente vai sempre igualar essa quantidade de movimento, porque o sistema está livre de forças externas, então a gente pode considerar que a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Então, se a gente igualar essa equação, tanto para a pessoa, né, que deu o tiro, e para o braço da pessoa, no caso o recuo, nós vamos descobrir, por exemplo, qual a velocidade de recuo da arma, tá? Um canhão, por exemplo, quando um canhão dá um tiro, né? Se a gente considerar a quantidade de movimento com que a bala sai, que o projétil sai, e a quantidade de movimento com que o canhão recua, dá para a gente igualar essas duas equações aqui no caso, que nós vamos descobrir, por exemplo, a velocidade de recuo do canhão, ou a velocidade com que a bala vai sair, tá? Então, são várias aplicações que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então, sempre após um disparo de um projétil, a arma de qualquer tipo vem de encontro ao atirador com uma velocidade denominada de velocidade de recuo. A determinação dessa velocidade é feita a partir da conservação da quantidade de movimento do sistema arma mais bala. Foi o que eu falei. É a quantidade de movimento aqui, a conservação, que vai reger esse movimento. Então, por isso dá para a gente calcular essa velocidade de recuo. Uma outra situação aqui, ó, dois patinadores, se eles estiverem parados em cima do gelo, se por acaso um aplicar força no outro, vai acontecer aqui uma velocidade de recuo dos dois patinadores. Então, um vai com a velocidade para a direita, outro vai com a velocidade para a esquerda. Se a gente considerar que isso aqui é um sistema conservativo, dá para a gente igualar essas duas, a quantidade de movimento final e inicial, o antes e o depois, né? Aí que no caso aqui a quantidade de movimento antes inicial é zero, porque os dois estão parados. E depois a gente pode calcular a quantidade de movimento final das duas pessoas, subtraindo porque elas têm sentido oposto, as velocidades, ok? Aí dá pra gente descobrir as velocidades com que cada uma vai, tá? Então são várias aplicações que a gente vai ter no nosso dia a dia. Vai aparecer mais aqui pra frente. Bom, então vamos falar mais agora especificamente das colisões ou dos choques. Nós temos três classificações dos choques, tá? É o choque perfeitamente elástico, perfeitamente inelástico, tá? Aí o que a gente precisa saber desses tipos de choques? Então vamos lá, vamos observar. Para ser um choque perfeitamente elástico, a energia cinética final tem que ser igual à energia cinética inicial. E a colisão então é chamada de perfeitamente elástica. Bom, vamos observar. A quantidade de movimento também se conserva durante a colisão, pois o sistema de corpos é isolado de forças externas. Assim, na análise de um choque perfeitamente elástico, temos dois pares de equações, o antes e o depois da colisão. Então, a gente vai sempre comparar o antes e o depois da colisão. A conservação da quantidade de movimento e a conservação da energia cinética, que a gente ainda vai estudar ainda, conforme mostrado no quadro a seguir. Então, vamos lá, vamos observar isso. Então, o que a gente tem aqui no primeiro momento, antes da colisão? Nós temos um corpo A, que tem uma quantidade de movimento, porque ele tem massa e tem velocidade. O B não tem quantidade de movimento, porque a velocidade dele é zero, né? Então, se você jogar Q igual a M vezes V, como a velocidade é zero, então não tem quantidade de movimento. A gente observar aqui, o que tem de quantidade de movimento inicial antes da colisão? Só o corpo A. Então, a quantidade de movimento do A é a massa do A vezes a velocidade com que ele está. E como que a gente calcula a energia cinética dele? A gente vai aprender isso ainda, tá? É a massa vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Bom, agora vamos observar depois da colisão. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que o corpo A veio em alta velocidade, bateu no B e transferiu uma quantidade de movimento, fazendo o B entrar em movimento. Então, depois da colisão, nós temos duas quantidades de movimento, do corpo A e do corpo B, porque os dois têm velocidades. Então, você vai sempre observar isso. Se tem velocidade, tem quantidade de movimento. Se o corpo está parado, não tem quantidade de movimento. E como que a gente vai calcular a quantidade de movimento de depois? Vai pegar a massa do A vezes a velocidade dele, mais, por que mais? Porque eles estão no mesmo sentido, tá? Então, o B está indo no mesmo sentido. É como se a trajetória, que é o sentido de orientação dela, fosse para a direita. Então, como os dois móveis estão indo para a direita, a gente vai somar. Aí, vezes a massa do B, vezes a velocidade do B. Se a gente for analisar a energia cinética depois da colisão, nós temos que somar as duas energias cinéticas, do A e do B. Então, MA vezes VA ao quadrado, mais MB VB ao quadrado, tá? Observando a conservação da quantidade de movimento, o que nós vamos ter? Que a quantidade de movimento antes da colisão, que é isso aqui,
tem que ser igual à quantidade de movimento de depois da colisão. Então, a gente vai igualar essas quantidades, vai desmembrar as fórmulas, ou seja, a quantidade de movimento do A, a gente vai pegar MA vezes VO igual quantidade de movimento depois. A gente já fez aqui, ó. MA vezes VA mais MB vezes VB. O que dá para fazer aqui? Dá para você descobrir qual que é a velocidade com que o B vai ser jogado para frente. Se caso você tiver a velocidade do B, dá para você calcular a velocidade do A, com que ele vai sair. Dá para você calcular a velocidade inicial com que o corpo A bateu no B, se você tiver as duas velocidades finais. Então, são várias situações. Eu coloquei um desenho aqui para a gente poder ilustrar isso aqui, ó. Quando você joga sinuca, você está aplicando essa quantidade, essa conservação da quantidade de movimento, ó. Quando você dá uma tacada na bolinha branca, você aplica um impulso nela, né? Ela vai entrar em movimento, mas depois que ela entra em movimento, o impulso zero, porque você já perdeu o contato com o taco. Aí essa bolinha branca vai bater na outra e vai transferir uma parte dessa quantidade de movimento para a bolinha colorida. Aí o que vai acontecer? É lógico que a velocidade da bolinha do A vai sofrer uma redução, né? Depois que ela bater na outra bolinha. É o que vai acontecer aqui, ó. Essa velocidade da bolinha A, que depois que bateu com a B, não vai ser a mesma velocidade inicial que ela tinha. Por quê? Porque parte da velocidade, da quantidade de movimento, foi transferida para outra bolinha entrar em movimento. Tá? Então, quando você joga sinuca, você está usando isso aí direto. Só que é lógico que não é uma conservação propriamente dita. Por quê? Porque a gente tem uma força de atrito ali enquanto a bolinha branca vai deslizando, né? Mas se a gente desconsiderar aquela força de atrito, nós podemos afirmar com certeza que vai haver uma conservação da quantidade de movimento quando você joga sinuca, tá? Bom, aí aqui todo mundo já sabe que quanto mais força você tacar a bolinha, mais impulso ela vai ter, mais velocidade ela vai adquirir, mais velocidade ela passa para outra bolinha, então a outra bolinha vai chegar mais longe, né? Atacada forte, atacada fraca, né? Isso vai determinar o impulso que você vai provocar na bolinha branca. E isso vai gerar a capacidade de transferência da quantidade de movimento da bolinha branca para as bolinhas coloridas, tá? Então isso aí é muito importante para quem joga sinuca, já sabe disso aí. Hoje a gente usa isso aí, só que a gente não sabia que era assim, tá? Bom, agora os choques perfeitamente inelásticos, né? Choques em que os corpos se deformam de tal maneira que permanecem unidos após a colisão e eles são denominados, então, choques perfeitamente inelásticos. Ou seja, quando um corpo bate no outro e eles grudam e eles saem andando junto com a mesma velocidade. Pode acontecer, por exemplo, quando um carro bate no outro, né? Devido o amassado que pode fazer na lataria do carro, pode acontecer de um carro grudar no outro e um deles continuar o movimento. Só que aí vai sofrer redução na velocidade, né, gente? Então dá pra gente calcular a velocidade com que os corpos vão andar depois que eles bateram. Então olha a situação aqui no começo, ó. O que eu tenho aqui antes? O corpo A em movimento, então ele tem quantidade de movimento. O B tá parado, então a quantidade de movimento dele é zero, tá? Então só existe quantidade de movimento do corpo A, fazendo o quê? A massa dele vezes a velocidade dele. Tá, e depois da colisão, o que você percebeu? Que o corpo A e o corpo B se juntaram e passaram a andar com a mesma velocidade final aqui, ó. Então, como é que fica depois? Então, a quantidade de movimento de depois vai ser a soma das duas massas, porque eles ficaram unidos, vezes a velocidade com que eles estão andando. Então, se a gente considerar a conservação da quantidade de movimento do antes e o depois, a gente vai montar a fórmula da seguinte maneira, ó. Q de A é igual a Q de D, ou seja, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Como é que fica a quantidade de movimento de antes? Só do corpo A, porque é só ele que tem velocidade, igual. Soma as massas dos dois depois, ó, vezes a velocidade. Então, aqui dá para você calcular a velocidade com que os dois vão se andar depois que sofreu uma colisão. Então, não sei se você já percebeu, nos choques, nós não temos as fórmulas prontas. Você vai montar ela de acordo com a circunstância. Tá? Vai depender do tipo de exercício, como que está acontecendo isso. Se um corpo está em movimento, bateu no outro e ele transferiu toda a quantidade de movimento para o outro. Pode acontecer isso, uma bolinha bater na outra e ela parar e transferir, fazer a outra entrar em movimento com a mesma velocidade? Pode acontecer, mas para isso as massas têm que ser iguais. Então as massas interferem, a quantidade de movimento, a velocidade, tudo vai interferir nisso. Então são choques, tá? É possível sim, né, acontecer agora na sinuca. Você dá uma tacada com a bolinha branca e ela automaticamente parar e transferir toda a quantidade de movimento para outra bolinha colorida. Mas para isso, elas têm que ter massas iguais. Ok, gente? Não, isso não funciona. Bom, então você percebeu que não existe uma fórmula pronta para a quantidade de movimento para os choques. Nós temos que montar de acordo com as circunstâncias, tá?
Aí aqui, se a gente comparar a energia cinética de antes só tinha energia cinética o corpo A que tem movimento. Agora, como os dois estão em movimento depois da colisão, eles têm energia cinética juntas, só que você vai somar as massas. Só que na hora que você soma as massas, dá uma reduzida na energia cinética. Então a gente percebe que a energia cinética de antes da colisão do corpo é bem maior do que a energia cinética que o corpo vai andar depois da colisão. Tá? Isso é uma coisa óbvia. Bom, então agora vamos começar uns exemplos para a gente poder ver como é que funciona isso. Ó, quando uma pessoa dispara uma arma, vemos que ela sofre um pequeno recuo. Qual que é a explicação para esse fenômeno? É lógico, pela conservação da quantidade de movimento do sistema. Então, letra C. Supondo que uma arma de massa 1 kg dispare um projétil de massa 10 gramas. Cuidado, gente, a massa só pode estar em quilogramas, não pode grama, viu? Com velocidade de 400 metros por segundo. Outra coisa, a velocidade só pode estar em metros por segundo, não pode quilômetros por hora. Calcule a velocidade do recuo. Tá. Então, se a gente considerar desprezar todas as forças externas, o sistema vai conservar. Se ele vai conservar, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Tá? Aí, como é que fica? Quantidade de movimento final. Nós temos os dois projéteis andando, não é isso? Quer dizer, dois projéteis não. O projétil que foi atirado é a arma que foi para trás, não é isso? Então a gente pega a massa da arma vezes a velocidade da arma. Aqui a gente poderia colocar menos, né? Ou igual, já direto aqui, ó. Como a gente já está trabalhando com antes e depois com dois corpos diferentes, você já poderia colocar igual aqui, ó. MP, ou seja, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. E isso tem que ser igual a zero porque o sistema é conservativo, tá? Aí a gente pega a massa da arma, que é de 1 kg. A velocidade com que o do recuo da arma a gente está procurando, que é o VA. A massa do projétil passou para quilo, dividiu por 1000, 0,01. A velocidade com que o projétil saiu da arma, 400 metros por segundo. Resolvendo essa matemática, nós vamos descobrir uma velocidade de menos 4 metros por segundo. Por que menos? Porque se a bala está para frente, foi para a direita, nós consideramos sempre o sentido de orientação, né, a trajetória sempre para a direita. Então, se o sistema de referência é sempre para a direita, como a arma sofre um recuo, ela vai no sentido contrário da trajetória, a velocidade tem que dar negativa mesmo, tá? Então, menos 4 metros por segundo, então seria a letra B, tá? Agora vamos para o próximo. Um carrinho de massa 2 kg deslocando-se com velocidade de 6 metros por segundo sobre um trilho, sem atrito, ó, importante, porque aí vai conservar a quantidade de movimento, colide com outro carrinho de massa 4 kg. Inicialmente ele estava em repouso. Então o que nós temos? Nós temos um carrinho em movimento que vai bater com o outro que está parado. Tá. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados, então é como se um grudasse no outro. Então o que vai acontecer? Nós vamos conservar a quantidade de movimento, tá? Então, primeira coisa, nós vamos descobrir a velocidade com que esses dois carrinhos vão andar. Então a gente vai, quantidade de movimento de antes é igual a quantidade de movimento depois, só que antes só tem o carrinho 1 que tem quantidade de movimento. Eu vou pegar a massa dele vezes a velocidade dele, igual. Depois da colisão, os dois não são grudados, então eu tenho que somar as massas e multiplicar pela velocidade que é comum para os dois agora. Aí eu resolvendo a matemática, substituindo os valores, eu vou descobrir que a velocidade que os dois vão sair andando é de 2 metros por segundo, tá? Só que ele pediu para a gente calcular qual foi a perda de energia mecânica durante a colisão. Bom, aí o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que calcular a energia cinética antes e depois, tá? Aí a gente vai lá, você vai fazer, né, mv1 ao quadrado sobre 2, depois da energia cinética de antes, ó, do outro carrinho, né, do outro objeto, 2 e 6 ao quadrado sobre 2, nós vamos descobrir uma energia cinética de 36 joules. Por quê? Porque antes só o carrinho de 2 kg que estava em movimento, então só ele que tinha energia cinética, então deu 36, tá? Aí agora a gente vai calcular a energia cinética de depois. Depois eles não saíram unidos, então a gente tem que somar as massas. Então m1 mais m2 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. 2 mais 4, como a velocidade final foi o que eu acabei de descobrir, que é depois que eles grudaram, eu descobri então a energia cinética de depois. Se você comparar a energia cinética de antes que os carrinhos tinham com a energia cinética de depois que grudou, se você fizer a diferença, você vai descobrir o tanto que perdeu de energia, 24 joules, que é a letra C. Tá? Bom, agora uma outra questão só de teoria. Uma partícula se move com velocidade uniforme v ao longo de uma reta e ela vai chocar frontalmente com outra partícula idêntica e inicialmente em repouso. Tá. Considerando o choque elástico e desprezando os atritos, podemos afirmar que, olha só, gente, por que a letra D? Olha lá, a partícula incidente fica em repouso e a outra se move com velocidade v.
Por quê? Quer dizer que a velocidade da partícula que estava em movimento foi transferida para outra. Por quê? Porque o choque elástico, a energia e a quantidade de movimento tem que conservar. E como elas têm a mesma massa, se elas são idênticas, se elas têm a mesma massa, quer dizer que toda a quantidade de movimento da bolinha que estava em movimento vai transferir para a bolinha que está parada. Então, é isso que vai acontecer na letra D. Isso que acontece quando a gente costuma ver isso na sinuca. Quando você dá a tacada, a bolinha branca para, depois que ela bate na bolinha colorida, a bolinha colorida sai em movimento. Pode acontecer isso também, que é o choque elástico, que a energia tem que ser conservada, se tratando de dois corpos de massas iguais. Então, a transferência da quantidade de movimento tem que ser igual de um para outro. Bom, um corpo A, de massa 10 gramas, move-se sobre uma superfície lisa e horizontal com velocidade de 400 metros por segundo. Tá. Ele vai colidir com outro B, corpo B de massa 20 gramas, que se encontra em repouso. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Um está em movimento, o outro está parado. Isso é antes do choque. Após a colisão, o corpo A retrocede. Então, olha só, ele bate no corpo que estava parado e vai voltar com uma velocidade de 1 metro por segundo. Aí ele pergunta, qual a velocidade no que o corpo B vai ter após a colisão? Então, vamos lá, vamos montar o antes e o depois da situação, tá? Então, aqui, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento de depois. Então, vamos lá. Como o corpo A, ele tem movimento, tá? E o B tá parado, aí é o seguinte, eu tenho que pegar a massa do A, passei para quilo, deu 0,01, porque dividi por 1000, vezes a velocidade com que o corpo A está, mais, esse aqui já podia ter cortado. A massa do 2 vezes a velocidade do 2, porque como a velocidade do 2 é 0, que tá parado, esse aqui já era, tá? Então vai ficar só esse aqui na primeira parte, esse aqui antes da colisão. E agora depois da colisão? Então vamos lá. Como os dois têm movimento agora, eu tenho que ter M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. Só que lembrar o seguinte, como a bolinha inicial, que é a A, ela sofreu um retrocesso, ela foi no sentido contrário, ela foi para trás, a velocidade é negativa, é como se a gente colocasse o menos na velocidade. Então a massa dela continua a mesma, agora ela vai voltar com uma velocidade de menos 1. Mais a massa da bolinha 2B, que é 20 gramas para ser para quilo, vezes a velocidade com que a bolinha 2 foi para frente. Resolvendo essa matemática toda, nós vamos chegar com que a velocidade da bolinha B foi com uma velocidade de 2,5 metros por segundo, tá? Então, não é difícil, gente. É só você montar as equações observando, né? Observando o que você tinha antes da colisão e o que você tem depois da colisão. Tá? Se os corpos saíram grudados, ou se um parou e transferiu toda a velocidade para o outro, ou se um, igual esse aqui, se um bateu no outro e retrocedeu e o outro continuou indo para frente. Você só tem que ficar esperto nisso e ficar esperto no sinal da velocidade. Porque sempre a nossa trajetória vai ser orientada para a direita. Se o objeto está vindo para a esquerda, se ele voltou, aí a gente tem que colocar a velocidade negativa. Tá? Só ficar esperto nisso, não tem muito segredo não. Tá? Olha o outro, ó. 2 patinadores de massas iguais a 60 kg e 80 kg, inicialmente em repouso, sobre uma pista de gelo lisa e livre de atritos, empurram simultaneamente. Então eles estavam parados e de repente eles aplicaram uma força sobre o outro, né? Então é lógico que um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, gente. Aí ele falou assim, o patinador de 60 kg move-se para a esquerda com velocidade de 3 metros por segundo. Então ele tem que ser negativo, porque ele está indo para a esquerda e o outro vai para a direita, ó. Qual é a velocidade adquirida pelo segundo patinador, então? Essa é a pergunta. Vamos analisar o que a gente tinha antes de quantidade de movimento e o que a gente tinha depois. Então, como os dois objetos, duas pessoas estavam paradas, a quantidade de movimento antes, você não precisa fazer isso aqui, M1 vezes V1 mais 2 vezes 2, não. Isso aqui é zero, é zero. Não tem quantidade de movimento antes, eles estavam parados, em repouso. Aí depois que um aplicou a força no outro, é que eles entraram em movimento. Aí sim você vai ter M1 vezes V1 para o patinador A, 1, e M2 vezes V2 patinador 2. Então você pega a massa do patinador 1, 60, vezes, qual é a velocidade que o V1 sofreu um recuo aqui, ó? De 3, só que é menos 3. Mais a massa do patinador B, 80, vezes a velocidade com que ele foi para frente. Resolvendo essa matemática toda aqui, você vai cair em 2,25 metros por segundo, que é a resposta letra C, tá? Então, gente, não é difícil, não tem segredo nenhum. É só você montar a fórmula da conservação da quantidade de movimento de acordo com as situações que você vai ter no enunciado do exercício, tá? Espero ter ajudado, tá? Para vocês resolverem os exercícios do PET. Até a próxima aula.